Dando muito bom dia para ela, que está aqui a Mila toda de branco, toda chique. Dona Marisa, bom dia. Bem-vindo ao nosso Manhã TCM mais uma vez. Bom dia, muito obrigada pela sua atenção, pela sua acolhida. Vamos cumprimentar todos que nos assistem. Isaías Medeiros, que está lá no Dom Jaime, nos assistindo, né? Então, agradecer a audiência, a atenção. E para a proposta de hoje, eu trago a história de um estudante de uma universidade americana. Ele estava assistindo uma aula de matemática, mas ele tinha acordado muito cedo e estava com muito sono. Então, por mais interessante que ele estivesse achando o conteúdo, ele estava sentindo muito sono e adormeceu. E a aula acontecendo e ele adormeceu. No final da aula, ele acordou. Aí já viu os colegas se levantando para ir embora, era a última aula. E ele ficou preocupado quando olhou, viu que no quadro tinha 2 problemas. Aí ele disse, certamente é uma atividade para casa que o professor está mandando. Aí rapidinho copiou e saiu, se despediu dos colegas, o professor foi embora e quando chegou em casa tentou resolver os 2 problemas, não conseguiu. Aí disse, puxa vida, eu não prestei atenção à aula e não estou conseguindo, mas eu vou resolver. Aí começou a pesquisar, foi à biblioteca, procurou outros livros, até que ele conseguiu resolver um problema. E aí, ele, com muita dificuldade, achou o problema difícil, mas resolveu. Estudou, pesquisou e resolveu. No dia seguinte, ele chegou para assistir a aula na mesma universidade, estavam lá os colegas, o professor de matemática, e o professor começou a aula e ele disse assim, professor, o senhor não vai falar das questões de ontem do para casa? Ele disse, para casa. Aqueles 2 problemas que estavam no quadro, disse, não, é porque você não prestou atenção. Eu estava dando aula e expliquei que existiam problemas sem solução. E ali eu citei um exemplo de 2 problemas que os maiores matemáticos, os maiores estudiosos tinham tentado e não tinham conseguido resolver. Disse, como assim? Eu resolvi um problema daqueles. Você resolveu? Aí, de repente, chamou toda a equipe científica, os professores, para olhar, e aquele aluno tinha resolvido o problema. E aí, por que isso nos serve para refletir? Ele resolveu porque ninguém disse a ele que era impossível. Ele resolveu porque ele pensou que era um desafio, era um problema que ele teria que resolver. Então, ele buscou solução e resolveu. Assim acontece com a nossa vida. Aqueles problemas que ninguém nos disse que era impossível de resolver, nós vamos tentando, até encontrar a solução. Você concorda? Concordo demais. Eu acho que quando fala assim, isso aqui é impossível de se resolver, é aí que dá mais gosto para resolver, dona Marisa, viu? Ou então bloqueia. Você pode tentar, ele tentou porque ele não sabia que era problema sem solução. Mas quando alguém diz assim, é impossível, aí nos desestimula. Mas, como você diz, pode também servir como estímulo. Aquele aluno, quando percebeu que ele não conseguia, ele buscou ajuda, ele pesquisou, foi lá e conseguiu. Então, a proposta para a nossa reflexão é pensar nisso. Não tem problema sem solução. Diz que impossível é aquilo que você não tentou um pouco mais. Então, quando você tenta um pouco mais, você está diante de um problema, está em uma dificuldade bem grande, você está achando, meu Deus, eu não vou resolver. Tenta, não desiste. A solução está em não desistir. Eita coisa, professor de casa, meu povo, não desista, bora em busca do que é nosso, né, dona Marisa? Isso mesmo, vamos continuar insistindo que a gente consegue. Eu quero aproveitar, agradecer ao estúdio Mariana Cardoso, que toda quinta-feira eleva a minha autoestima, né? Agradecer a Mariana por essa maquiagem, a João, o artista de penteados, a Alice, que cuidou das minhas unhas, e dizer que no próximo sábado o estúdio Mariana vai estar em festa, que é o aniversário de Mainara. Eita, coisa boa. Mainara, sinta-se abraçada. Quero aproveitar também e agradecer a Suzy, que me trouxe aqui, me deu uma carona. Lembrar que Abner Weiner, na outra quinta-feira, estava lá em Mariana, veio me deixar aqui. Abner, meu abraço, muito obrigada por sua atenção. E dizer que hoje o meu amigo Erasmo se despediu do seu pai. O paizinho dele retornou à casa do pai, ao descanso eterno. Erasmo, sinta o meu abraço, meus sentimentos de pesar. E dizer que a vida é isso, né? Todos os dias a gente sabe que se aproxima do destino certo.
Mas importante é viver cada dia como se não houvesse amanhã. Porque se a gente começar a pensar que amanhã é o dia da morte, a gente não aproveita hoje. Você concorda que é assim? Então vamos viver cada dia tentando ser feliz aqui e agora. Um beijo grande, tenhamos uma boa semana e até a nossa próxima quinta-feira. Muito obrigado e para a senhora excelente fim de semana também, tá bom? Próxima quinta-feira, para você de casa, como você sabe, toda quinta-feira temos essa reflexão tão importante para você se inspirar e também ir em busca do que de fato é seu em nossa vida.